Então, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na internet, que já faz o quê? Mais de uma década já que estou com vocês. De qualquer maneira, aqui estamos agora no mês de judaico de Iyar. O mês de Iyar tem qualidade de cura. A palavra Iyar não tem um significado literal que possa ser traduzido, mas dizem que é as primeiras letras do versículo Ani Hashem Dofecha, eu sou o Eterno que te cura. Esse versículo foi dito depois do Egito, quando encontraram águas amargas, e Deus mandou Moisés jogar uma madeira dentro da água e ela melhorou, ela se tornou potável. Talvez a água amarga seja salgada, salina também pode ser. Enfim, não era potável, não era possível de beber e se tornou boa. E naquela ocasião, o Eterno disse que toda a enfermidade que eu coloquei sobre o Egito, não colocarei sobre vós, sobre você, porque eu sou o Eterno que te cura. Eu sou o Eterno que te cura, em hebraico, Ani Hashem Rofecha. São as letras da palavra Iyar. Aleph, Iyar, Aleph. O I, no hebraico, né, não tem vogais. Tem som de todas as vogais é a letra Aleph. Em vez de dar vogal por baixo, um pontinho por baixo. Então, Aleph com um pontinho embaixo é I, de Ani. A mesma letra Aleph do Ani, do A. Tanto faz. Enfim, quem conhece hebraico entende. Então, tem qualidade de cura esse mês. Também tem quem diga que seja as primeiras letras dos patriarcas e da Raquel, que são as letras são, não tenho aqui com uma lousa para escrever, mas quem estiver ali pode alguém escrever lá, Aleph Yod Yod Resh, é o nome do mês, que é Abraão, Yitzhak, Isaac, Yaakov, Jacó, Raquel, quer dizer, também é o mês dos patriarcas, no nome. Bom, nesse mês o serviço a Deus se caracteriza no fato de estarmos caminhando numa purificação das virtudes, um pouco antes da outorga da Torá no Monte Sinai. O povo judeu tem essa questão de ter saído do Egito, depois de ter recebido a profecia maior no Monte Sinai, e é um tempo de elevação, de preparo, digamos assim. Então, os judeus agora estão se preparando para uma nova revelação, que vai vir na festa de Shavuot, que vai ser a festa que vamos celebrar daqui um mês, aproximadamente. Para nós, eu não tenho uma garantia, uma confirmação disso ter algum significado, mas como a gente tem um cronograma de falar, então, de época, de diversos assuntos, então estou procurando me apegar ao tempo, para dizer que tipo de coisa está acontecendo agora. Digamos que o templo sagrado em Jerusalém é o centro do mundo. O que acontece ali não somos sacerdotes, eu não sou sacerdote, vocês não são sacerdotes, mas o que acontece no templo impacta a todos. Então, as coisas sagradas são universais, cada um é impactado do seu jeito. Então, agora, nesses dias, é um tempo de preparo para um grau maior. No templo, esse grau maior se caracteriza na oferenda de pão feito com trigo. Tem oferendas de pães. No templo tinha oferendas de animais, tinha oferendas, diz que se oferece de cada espécie da criação. A criação se divide entre coisas minerais inanimadas, coisas sem vida, vegetais, que têm um pouco de vida porque crescem, as pedras não crescem a princípio, né? E animais que já vivem mesmo, e ser humano que também raciocina, entende e se comunica. No templo, cada oferenda tem sal, sempre tem que ter sal nas oferendas, que é mineral, e tem que ter farinha e azeite, e às vezes também vinho, que é vegetal, feito de plantas, e da farinha se faz diversos tipos de pães. Então agora, nesses dias, é oferecido, foi oferecido no dia atrás, foi oferecida oferenda feito de cevada, que o uso principal da cevada aqui em Israel é para alimento animal. O pão não é tão de alta qualidade. O pão de trigo é de alta qualidade e vai ser oferecido a partir da festa da
da festa das semanas, festa da Torá, Shavuot, que vai ser daqui a um mês. E isso é o alimento humano. Então, digamos que isso que representa uma subida de nível. Nesse momento, nós estamos trabalhando o animal que tem dentro de nós, cada um tem. O ser humano também dentro dele tem, como se fosse um templo, né? Tem todos os tipos de coisas. Deixa eu voltar um pouco atrás. Então, na oferenda tem o sal mineral, tem farinha, azeite, vinho vegetal, e tem animal, que é ovelha, cordeiro, boi, ou pomba, rola, mas são animais. E o sacerdote que oferece é o ser humano, que faz parte do conjunto. Faz parte do conjunto. E só um conjunto desses, com o animal certo, o animal puro, aquele que Deus disse, e o sacerdote da família que Deus escolheu, não eu, tá? E não vocês. O sacerdote filho de Arão tem que ser aquela pessoa específica. E vegetais na qualidade que precisa ser, e o sal não tem que ser sal, não pode ser outro, não pode ser açúcar, né? Tem que ser sal. Vai fazer a oferenda. No ser humano também é um pequeno templo, nesse aspecto de misturar todas as camadas. Diz que o ser humano é um ser, é a criatura mais completa, porque ela inclui nela todas as partes. O corpo em si, sem alma dentro dele, é que nem uma pedra, quando a pessoa morre. Ou Adão, antes de ser criado, era um pedaço de terra. O ser humano, inclusive, é a única criatura que... É a única criatura que não foi criado direto. Foi primeiro criado um pedaço de terra, um barro, depois foi sobrado uma vida dentro dele. As demais criaturas foram criadas prontas já. Já o corpo instalado com a alma, tudo de uma vez. Ali está o pássaro, ali está o peixe, ali está o boi, de uma vez. O ser humano não, ele teve uma etapa inanimada, uma etapa morta, na etapa barro, e depois soprou a vida dentro dele. Então, está escrito que os animais foram criados também, com barro, água e tal, mas a forma deles, por exemplo, não tinha um formato. O ser humano está escrito que Deus formatou lá, né? Fez o ser humano, o barro, a terra. Quer dizer, tem uma etapa inteira de criação que ainda era um barro, e depois soprou uma alma viva. Porque o ser humano, ele, diferente das demais criaturas, cada uma delas representa só uma etapa. Ou a mineral, ou a vegetal, ou a animal. Tá? O ser humano, ele inclui todas as etapas. Então, temos dentro de nós algumas características inanimadas, e puxa para preguiça também, puxa para tristeza às vezes. Tem gente que até quer morrer e se torna realmente um mineral, tanto que o mineral deles grita que eu quero ser uma pedra, então ele quer ser uma pedra. E aqueles que botam no testamento que querem ser queimados se tornam uma pedra. Estão buscando, né, se tornar uma pedra. Porque temos dentro de nós um pouco disso. Depois tem o fato de vegetal, que é representado pelo fato de nós crescermos. Cresce em tamanho do corpo e também cresce na inteligência e também cresce na importância. A pessoa que busca ocupar mais espaço, não emocional, mas espaço no ambiente, em termos dele ser ouvido mais alto, a opinião dele ser ouvida, ele quer ocupar mais espaço, moralmente falando às vezes também. Tudo isso é uma inclinação vegetal. Depois tem a inclinação animal, que animal, ele ainda, além de também crescer um pouco, crescer, o corpo dele também cresce, ele tem certo nível de emoções, ele desenvolve experiências que dão prazer e sofrimento, e desenvolve medo do sofrimento, desenvolve vício pelos prazeres, e nós seres humanos também temos tudo isso. E alguns animais, eles são agressivos, predadores, e outros são cruéis, e outros são bondosos só com os amigos, só com a espécie, só com a família, outros são bondosos com todo mundo. Tem animal de tudo que é tipo, e cada um deles, de cada animal, dá para aprender alguma coisa. Nós tínhamos várias aulas, uma época, uns anos atrás, tínhamos aqui toda uma série de aulas sobre animais e que se aprende com cada um. Claro que não terminamos, porque são muitos, nós fizemos só umas amostras, digamos assim, umas 10 ou 20 animais, que já levou um ano, assim, de aula, para discutir. Está gravado aí, se alguém tiver muito interesse em lá ver o assunto.
qualquer maneira, o ser humano é um tipo de templo também, assim como o templo tem todas as etapas, no ser humano tem todas as etapas e tem que procurar usar tudo para servir ao Eterno, quem nós devemos prestar contas, prestar gratidão, prestar serviço. E dentro disso, dá para dividir em tempos. A pessoa que quer ser vereador de forma organizada tem que dividir. Ele pode falar assim, agora eu estou focando em fazer coisas boas. Eu preciso reparar quais são os atos que eu faço de mal ou que eu não faço o suficiente bom que eu podia ter feito. E vai trabalhar com ação. O que eu posso mudar na minha ação? Não se trata de falar agora. Semana que vem eu não vou falar mais de ação. Vamos agora pensar e tomar decisões e meditar. Como reparar minha fala? Na outra semana, como reparar o pensamento? E pode também dedicar uma semana para reparar as emoções, se quiser. Enfim, dá para dividir a vida em partes e focar num trecho. Focar, porque sem foco a pessoa se dispersa e não consegue mudar o seu caráter. Mudar o caráter envolve um esforço de identificar coisas que você não percebeu de primeira. Um olhar raso não percebe distorções e defeitos ou melhorias potenciais. Tem que ter um olhar aprofundado. Então, tem que fazer um foco, aprofundar no setor da vida, cada um por vez, e melhorando. Então, isso é representado pelo fato de, por exemplo, uma oferenda que é feita com ração, praticamente um pão que pode ser uma ração, porque é feito com cevada, que não é de alta qualidade. Quer dizer, no templo é feito, é selecionado, frente do rei. Na frente do rei não vão oferecer uma coisa mal preparada. Mas a espécie, em geral, ela representa um alimento que animais comem, não deixam de ser animais e não se tornam mais inteligentes por consumir cevada. Agora, trigo é outra coisa, está escrito nos livros sagrados, que a criança não começa a falar e chamar em nome do pai, né, Abba, até, em hebraico, né, Abba, até consumir trigo. Tem que experimentar trigo, aí isso faz crescer tem uma qualidade especial que faz crescer sua mente. Talvez isso não seja absoluto, tá? Não dá para ver isso aqui perto. Então, assim, uma criança, o filho de um índio que comeu só tapioca, então não vai poder falar, pai, claro que consegue falar. Então, tem uma qualidade espiritual. Tem uma qualidade espiritual nisso aí. Deus criou esse vegetal para nós trazer para onde nós entendemos. E talvez para os índios ele colocou uma qualidade igual numa tapioca da vida, que a gente não sabe qual, porque os livros não falam de tapioca, mas eu quero dizer que não dá para levar isso em preto e branco. Mas tem que ter, tem plantas e animais e alimentos que fazem mudança na gente. Então, no mês que vem, vamos servir a Deus com a questão de inteligência, já de meditação na grandeza de Deus. E ligado a isso, nesses dias, se discutiu no estudo do Tânia diário alguns tipos de amor a Deus. Tem um amor a Deus que vem porque você tem... Todo tipo de amor a Deus tem que ser trabalhado, um por vez. Apesar de, mas esse aqui é de alto nível, aquele de baixo nível, então eu vou jogar só o alto nível? Não. Se Deus criou algum tipo de possibilidade de gerar um amor a Ele, com algum tipo de conteúdo de meditação que traga algum tipo de amor, quer dizer que Ele quer que nós sirvamos a Ele com isso também. Quer dizer, Deus não abre mão de nenhuma parte da criação. Todos são necessários, os deuses são necessários, os venenos são necessários, animais são necessários, vegetais são necessários, pedras são necessárias, o amor a Deus de alto nível é necessário, de baixo nível também é necessário, o temor também é necessário, e tem que dividir o tempo, é a nossa ferramenta de não se dispersar, de não misturar tudo de um momento, não ficar confuso. Dedica um dia para um tipo, outro dia para outro, uma semana para um tipo, outro tipo. Pode decidir o bloco de tempo para cada tipo de serviço. O serviço organizado a Deus envolve foco, e o foco envolve definir o tipo de serviço que será feito no próximo bloco de tempo. Então, um tipo de amor a Deus é a pessoa meditar e pensar e assumir e reconhecer aquilo que Deus fez para com ele, o que envolve uma gratidão, o que envolve uma dívida de retribuir ao Eterno tudo o que fez com a gente. E existe outro momento que pode se meditar na grandeza de Deus em si. Quem vai ler o Rambam Sefer Hamadá, capítulo 1, lá ele discute a definição do Criador. Não está escrito lá o que o Criador faz com a gente. Está escrito lá
como o Criador é para si, ele é primeiro, não depende de ninguém, então ele não pode ter corpo, porque um corpo depende do tempo, do espaço e do alimento, da pressão e da temperatura, e Deus não pode ser dependente de coisas, assim, é independente, é todo-poderoso não depende de ninguém, então ele pode estar em qualquer pressão, em qualquer temperatura, em qualquer espaço, em qualquer tempo, sem nenhum tipo de limite. Tudo isso, esse tipo de fala aqui, fala sobre Deus, não fala que Deus fez para a gente um favor, que nós devemos a Ele algo como dívida pessoal. Nós ainda nem viemos a existir naquele momento, estou falando que como Deus é para si. E só essa fala já gera um tipo de reconhecimento, de admiração, reconhecendo que Deus é o ser perfeito, independente, todo-poderoso, que é o único ser significante no universo. E diante dele todos são insignificantes, por serem cheios de defeitos e vulnerabilidades, e por dependerem dele com inúmeras formas. Então, tem como meditar como Deus é grande, tem como meditar como nós somos pequenos e dependentes, tem como meditar os favores que Deus fez com a gente. Dá para desmembrar a vida, as experiências e as qualidades e os momentos, e extrair o amor que está escondido, a Deus está escondido em cada momento. Essa é a capacidade da meditação racídica, que nos ensina a usar para amar e para temer a Deus cada parte do universo, cada parte da vida. E às vezes o Eterno te traz uma situação de você ver uma pessoa diferente, um animal diferente, ou um encontro de acontecimento diferente, e a providência divina. A mensagem do Baal Shem Tov, que por sinal o seu aniversário é também aniversário de falecimento, eu acho, é na festa de Shavuot, a festa das semanas, que é a festa do pão, que faz inteligência, né? A festa da inteligência também, otorgada por Deus. E ele é um grande mestre racídico que disse que tudo que Deus faz é providência divina individual, sob medida para ti. Então, parte do ser justo é viver sabendo que Deus faz Deus diante de Deus. Tudo, você está caminhando diante de Deus, como diz na Bíblia, na Torá. Né? Os justos antigos caminhavam diante de Deus. O que quer dizer? Quer dizer que eles não estavam considerando tanto as criaturas diante de quem eles estão caminhando. Eu estou andando na rua, na frente de pessoas e na frente de carros e na frente de animais. Isso é insignificante. O que importa é que eu estou agora caminhando diante de Deus. E se Deus me faz ver coisas, sentir coisas, porque Ele me faz ver. Ele me cria em conjunto com esses acontecimentos, com essas pessoas. Ele tem um propósito nisso. Por que eu tenho que encontrar tais acontecimentos? Porque esses acontecimentos são parte da minha forma que ele fez a mim servir a ele. Quer dizer, ele me fez para servir a ele dentro desse contexto. E sendo consciente, você não desperdiça momentos. Temos o livre-arbítrio de desperdiçar o momento ou de aproveitar. E aproveitamento do momento é que qualquer acontecimento feliz ou infeliz, nós temos que lembrar. É planejado por Deus, tem uma utilidade. Qual será a utilidade? Será que eu consigo utilizá-lo já de imediato? Mas, no mínimo, quando sofre alguma coisa, para não se revoltar, para não se quebrar o coração, isso também ajuda. Se a pessoa acredita piamente que tem algum proveito e essa situação é feita por Deus e não aconteceu por acaso. Nós não estamos livres ao acaso porque o acaso não existe. Só existem criaturas. E criaturas têm que ter um criador. O criador não é um tolo, ele faz tudo por consciência. Então, se acontecer alguma coisa, ela é criada, ela tem um criador, o criador sabe o que faz. E se eu não sei, é porque ele não quer me mostrar. Mas, no mínimo, isso me consola um pouco. De não me sentir totalmente injustiçado ou castigado. As coisas entram num contexto que eu não entendo, tudo bem. Eu aceito que eu não entendo tudo. E aquilo que a gente entende tem que aproveitar para aumentar a dedicação ao Eterno. Bom, junto com isso, nesses dias aqui, tinha no passado, na época da Mishnah, depois da época dos profetas, tinha um templo sagrado em Jerusalém, depois ele foi destruído,
Depois, o rei da Pérsia, que governava toda a região, ele mandou os judeus reconstruir o segundo templo. Então, era um templo submisso para um reino alheio. Não tinha independência política, mas tinha um templo funcionando, com o apoio do rei que não era judeu. Mas Deus inspirou ele e ele mandou construir. E esse templo ficou 400 e poucos anos. Então, nesse período aí, em algum momento, eu acho que até no fim desse templo, época que foi feito o livro chamado Mishnah. É um resumo da Torá oral, um resumo das informações que eram ensinadas só de cor. Então, tinha um sábio chamado Rabi Akiva. Rabi Akiva é aquele que disse que se focar só no mandamento de amar o próximo judeu, já está ali toda a Torá, de alguma forma. Ele conseguia enxergar em um mandamento todos eles. Digamos que ele focou o serviço dele a Deus em uma forma, e todos os tipos de variações de serviço a Deus estavam temperados, digamos, com esse temperamento dele, de amar o próximo. De qualquer maneira, os alunos dele se desentenderam de como fazer a instrução que o mestre disse. E houve lá, eram grandes justos, e Deus capricha muito com os justos, rigora muito com eles quando eles erram. Como eles faltaram com respeito uns aos outros, essa mensagem de respeitar a opinião alheia quando a pessoa é justa, não respeitar a opinião de um perverso, mas quando a pessoa é justa, não dá para desprezar a opinião dele só porque eu acho diferente. De qualquer maneira, eles tiveram uma grande epidemia, uma coisa milagrosa, assim, eles morreram milagrosamente. E foi decretado um luto até hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, os judeus, esses dias não escutam música de instrumento e não cortam o cabelo, são alguns sinais de luto por algum tempo. Esses dias nós não cortamos o cabelo, nós escutamos música de instrumento judeu. Não faz isso com a época de luto pelos sábios que morreram naquele caso ali. Mas o principal fato de memorizar eles eram para não fazer a mesma coisa. Não adianta assim, ficar triste só porque alguém morreu, tem que aprender uma lição. Então a lição é respeitar a opinião alheia das pessoas justas. É uma coisa que se faz nesses dias. Parecido com isso, se ler a Torá esses dias, os mandamentos sobre lepra, que a lepra bíblica é uma doença que não existe hoje em dia, não existe na medicina, era um milagre que acontecia só na pele e não afetava o corpo inteiro, o corpo estava sadio, só a pele que tinha umas manchas estranhas, até a pessoa melhorar seus caminhos. Se trata de alguém que era crítico demais sobre os outros, então ele criticava em público os erros alheios. E se trata de alguém que não cabia punir ele com alguma enfermidade. Deus podia ter punido a pessoa com diversas coisas, como fez no deserto também. Mas a punição só de pele é relativamente leve. Até a Miriam, que era uma profetisa justa, porque eles não fizessem, acabou tendo essa lepra porque ela criticou Moisés. Então você vê que é uma doença de justo isso aí, coisa para justo, a lepra bíblica. E trata realmente de quem critica o outro, parecido com esse erro dos alunos de Rabi Akiva, que também criticavam um ao outro um pouco além do necessário. Então, quando o outro serve a Deus, se você serve a Deus, tem que ter uma prudência, tem que ter um reconhecimento. Se você quer que Deus reconheça que tu serve a Ele, tem que ser tolerante com o fato de Deus criar mais criaturas para servi-lo. Quanto mais servos Deus terá, melhor será. Então, não temos para que disputar o espaço e querer que o meu serviço a Deus vai ser o único e o principal, e minha opinião vai ser a única ouvida. Não é? Temos critérios, tem leis fundamentais da Torá, definição como é Deus, definição como é serviço. Quando a pessoa é perversa, de acordo com as regras, não é para ouvir a opinião dela. Mas quando a pessoa é justa, ela segue os critérios básicos,
Cabe depois que cada um tenha o seu jeito de servir a Deus e as coisas têm que se completar. Temos que respeitar. Por isso, quando, por exemplo, temos no povo judeu várias variantes, temos Sefaradi, Ashkenazi, Hassídico, não Hassídico, temos vários movimentos racídicos. Aqui temos Satmar, Belz, Sanz, Breslov, Nadvona. Aqui onde eu moro tem um monte de movimentos racídicos. Um monte de sinagogas pequenas, cada um com sua mudança ligeiramente diferente da outra. Eu acho que todas são sagradas, todas elas dá para entrar e rezar. Não se trata de outra religião, não se trata de algo errado. Tem nada. Se tivesse só tomate, não é salada, é tomate. Tem que ter de tudo. Nós queremos fazer uma oferenda para Deus e um serviço variado. Ele criou o mundo variado, então o serviço dele também tem que ser variado, por um lado, e dentro dos critérios por outro. Bom, então isso tem que nos ajudar a conseguir tem, por um lado, bem definido o que já foge das regras, e não dá para considerar judaísmo, não dá para considerar verdade, não dá para considerar serviço a Deus. Por um lado. Por outro lado, dá para saber identificar uma pessoa que é dedicada, que se esforça por Deus, e apesar dela fazer as coisas não do meu jeito, tem que ser respeitado e reconhecido e jamais desprezado o esforço dela. E aí, a tua recompensa vai ser que Deus vai reconhecer o que você faz por ele também. Quer dizer, Deus colocou ao meu lado outros que servem a Deus, para que eu respeite a eles, para merecer que Deus respeite a mim também. Na mesma medida, Deus recompensa na mesma medida. Então, quem não respeita os outros também não é respeitado, nem pelas pessoas e nem pelo Criador. Apesar dele ter qualidades boas, mas ele pode estar, às vezes, jogando fora parte da recompensa que ele mereceria. Então, é isso. Ser prudente, ter compaixão e ter pelos outros, olhar os outros com bons olhos e ter critérios também, não deixar fugir, olhar com bons olhos demais, então cada um faz o que quer. E aí tem perversos que se passam por justos, isso não pode acontecer. Mas depois de ter uma definição bem clara, temos que se unir dentro da comunidade. Tem diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de capacidades, e cada um deve reconhecer o esforço que o outro faz por Deus. Muito bem, pois. Estou aqui já meia hora. Uma pergunta, uma dúvida, comentário? Ótimo. A sabedoria é grande, então. Está tudo claro já, tudo certo. Eu que mastiguei tudo outra vez, já não tem mais perguntar coisa para o assunto que já foi dito várias vezes. Bom, mas estamos aqui para se inspirar. Né? Se vamos estudar uma ideia nova ou repetir a antiga e fixá-la mais fundo no coração, tanto faz. O serviço a Deus será... É o mesmo Deus e o serviço é o mesmo serviço. Pergunta qual o ramo do serviço que vai se aprofundar e vai ser hoje. Então, vamos fazer umas rezas aqui no nosso silozinho de menor. E partir para a continuação, vocês continuam a reunião ali. Falar uns salmos hoje em dia, já que estamos aqui numa situação um pouco bélica, aqui na minha região. E vocês também, então, espero que o Brasil já mudou, mas se não, então também a situação não é muito menos bélica do que aqui, só que não sai tanto. Se chama com outro nome, mas a guerra é a mesma guerra. Então vamos, talvez ir para os salmos, que é uma súplica por misericórdia, na verdade. Podemos começar. Aqui é muito louvor no início. Nós temos de súplica também. Então, vamos para o Salmo 20, na página 20. Quem está com o silozinho, que não eu vou ler, mas... Falar o Salmo 20 aqui. Pois... tem o Salmo Dia da Semana também, uma coisa boa para dizer. Bom, então vamos na página... Eu vou na minha página 20, no silozinho de menor. Salmo 20. Para o maestro, um salmo por Davi. Que o Senhor te atenderá em dia de aperto e te protegerá o nome do Deus de Jacó. Ele enviará tua ajuda desde o santuário e desde Sião ele te amparará. Ele recordará todas as tuas oferendas e aceitará com carinho os teus sacrifícios.
para sempre. Ele te dará os desejos do teu coração e todos os teus planos ele realizará. Cantaremos por tua salvação e com o nome do nosso Deus triunfaremos. Que o Senhor realize todos os teus pedidos. Estes chegam com carruagens e aqueles com cavalos. Nós, porém, mencionamos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles, então, se agacharam e caíram, e nós erguemos revigorados. Ó Senhor, salve-nos. O Rei nos atenderá no dia do nosso clamor. Eu vou seguir aqui na página 21, tá? Mandou um sidorzinho quem tem. A realeza é tua, e por toda a eternidade tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na tua Torá. O Senhor reinará para sempre. E está dito, Deus será o rei de toda a terra. Aquele dia Deus será um e seu nome um. De certo, os justos exaltarão teu nome, os corretos residirão na tua presença. Página 22. Sábado para 7 dias da semana. Os levitas cantavam estes no templo sagrado. Os primeiros 6 foram escolhidos por sua relação com as obras criativas de Deus naquele dia da semana durante os 7 dias da criação. O Salmo de sábado é uma descrição profética do futuro na era messiânica. Então, como hoje, domingo, temos o Salmo 24, que tem ligação com a criação do mundo, que no primeiro dia da criação só tinha um ser consciente, Deus. Tinha luz, água, mas não tinha consciência, eram seres inconscientes. E Deus instalou, era o único observador, digamos, que estava observando a obra. Por isso o Salmo 24 também fala mais da grandeza de Deus do que de obras criadas. Domingo, Salmo 24, por Davi, um cântico. Do Senhor é a terra, ao Senhor pertence a terra e tudo que ela contém, o mundo e os que nele habitam. Pois ele afirmou sobre mares e a estabeleceu sobre rios, a terra. Quem subirá no monte do Eterno e quem poderá ficar ereto em seu sagrado lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Aquele que não usou meu nome em vão de Deus e não jurou falsamente. Este receberá a bênção do Senhor e será agraciado por Deus de sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, aqueles que buscam a tua presença. Jacó, para todo sempre. Erguem, portais, vossas cabeças e levantem-se as aberturas do mundo para que entre o Rei glorioso. Quem é o glorioso Rei? O Senhor é forte e poderoso. O Senhor é poderoso na batalha. Ergam vossas cabeças, ó portais, e se levantem as aberturas do mundo para que venha o Rei glorioso. Quem é o Rei glorioso? O Senhor das hostes. Ele é o glorioso Rei para todo sempre. Vou tirar aqui o Salmo de amanhã também, então. Estou buscando os salmos pertinentes. Seguir aqui mais o Salmo 48. No quinto terçodozinho, na página 23. O Salmo cantado pelos filhos de Cora. O Senhor é grande e louvado demais. Na cidade do nosso Deus está o monte do seu santuário. Bela na paisagem, a alegria de toda a terra, é o monte de Sião. No canto norte está a cidade do grande rei. Nos seus palácios, Deus é sabido como um forte protetor, pois eis que os reis se reuniram e avançaram juntos. Eles viram e se assustaram. Ficaram aterrorizados e apressaram em fuga. O tremor os atacou ali. Eles se contraíram como uma parturiente. Como o vento leste, tu quebraste os navios de Tarshish. Assim como tínhamos escutado, assim tínhamos visto na cidade do Senhor das hostes, na cidade do nosso Deus. Que Deus a mantenha para todo sempre. Ó Deus, nós aguardamos tua benignidade dentro do teu santuário. Assim como o teu nome, ó Deus, assim é teu louvor. Teus confins da terra. A mão direita é cheia de justiça, que o monte de Sião possa se alegrar, que a cidade de Judá possam exultar por causa de teus julgamentos. Caminhem em volta de Sião e circulem-na, contem suas torres, admirem suas muralhas, enalteçam suas fortalezas, para que vocês possam contar isso para uma geração posterior, pois este é o eterno nosso Deus para todo sempre. Ele nos guiará eternamente. Está elogiando aqui
É uma situação que só voltaremos a ver na era messiânica, realmente. Estamos suplicando que já aconteça em breve, amém. Que o último aqui, Salmo, que fala sobre juízes, uma coisa pertinente tanto em Israel como no Brasil também. Temos juízes que, por um lado, juízo é uma coisa importante, uma parte da lei não ética ter julgamento. Mas quando eles julgam de forma contrária à vontade de Deus, a situação não fica muito boa. Então diz aqui, um Salmo por Asaf. Deus se ergue na reunião dos juízes. Entre os juízes ele presta julgamento. Até quando vocês julgarão perversamente, sempre favorecendo os malfeitores? Façam justiça para o necessitado e para o órfão. Lidem corretamente com o pobre e o destituído. Salve o necessitado e o miserável. Salve-os da mão dos perversos. Pois eles não sabem e não compreendem. Os juízes, às vezes, naquele momento. Eles caminham na escuridão e todos os fundamentos da terra tremem. Eu disse, vocês são como anjos. Todos vocês são seres supremos. Porém, vocês perecerão como mortais e vão decair como todos os príncipes. Levanta-te, ó Senhor, julgue a terra, pois a ti pertencem todas as nações. O resumo da história é o seguinte: o único juiz de verdade é Deus, e de fato ele já está julgando, e de fato só vai acontecer o que ele definir. Por isso, quem chega a julgar o outro, quer seja num cargo oficial, quer seja na vida familiar e social, você acaba julgando os outros também. Talvez você não tenha polícia para condenar, mas você acaba definindo atualmente quem é, quem não é. Então, tem que chegar a isso com humildade. Para não ser o que tínhamos dito no estudo. No final, quem julga é Deus. Nós não temos que se preocupar com as sentenças. Porque Deus vai fazer o que tem que acontecer igual vai acontecer. Porque sim, nós temos que saber definir. Ele fala, julgue lá o pobre, julgue o órfão. Quer dizer, saiba quem realmente é o coitado e quem é o vilão. Para que não para que o vilão seja punido por ti, porque Deus pune ele. Para você saber, para você ser consciente do que está acontecendo, para você saber de quem aprender e de quem se afastar. Então, nisso cada um é juiz, no dia a dia. Cada um julga a realidade e extrai as suas informações e escolhe seus amigos. Aí me diga com quem andas, eu te digo quem tu és. Muito bem, pois. Então, melodia. וידעו כי אתה שמך שם לבדך עליון על כל הארץ וידעו כי אתה שמך שם לבדך עליון על כל הארץ איי איי דירי איי 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 דירי דירי איי 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 דירי איי 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 דירי לה 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 איי 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 בידו כי אתה שמך שם לבדך בידו כי אתה שמך שם לבדך עליון על כל הארץ. אותו הוק aqui